Oi, gente, eu sou a professora Karen, de Matemática. Nós vamos dar início ao nosso terceiro conteúdo do 8º ano, que é de Geometria, mais especificamente a construção de ângulos, os tipos de ângulos, a congruência que existe entre eles, e para isso nós vamos utilizar um transferidor. Ah, professora, mas o que é um transferidor? Mais adiante nós vamos saber também o que é o transferidor, quais são os dois tipos dele. A princípio, o transferidor é o que nos auxilia na construção e na medição de um ângulo, tá bom? Na construção, usamos a palavra ângulo para nomear dois objetos. O primeiro é a abertura entre duas semirretas com o mesmo ponto de partida ou dois segmentos de reta que possuem a mesma extremidade. E o segundo, que é um número utilizado para medir essa abertura. Quanto maior for o valor numérico, maior é a abertura do ângulo. O ângulo é o conjunto de pontos formados por duas semirretas, ou seja, os lados do ângulo, que possuem o mesmo ponto de origem, aquele que nós chamamos de vértice do ângulo. Para medir ângulos, nós usamos o transferidor, que é um objeto em círculo, que tem 360 graus, ou de semicírculo, que é 180 graus. Visto isso, basta posicionar o vértice do ângulo no centro do transferidor, enquanto uma das semirretas indicará 0 graus, a outra indicará o ângulo formado. Começando pelo ângulo agudo, que é o ângulo maior que 0 graus e menor que 90 graus. Todo ângulo menor que 90 graus é agudo. Já o ângulo reto mede 90 graus, ou seja, o ângulo é igual a 90 graus. Diferente dos outros, o ângulo obtuso é maior que 90 graus e menor que 180 graus. Ângulo completo ou de uma volta com medida de 360 graus e o ângulo de meia volta, que é o ângulo raso, com medida de 180 graus. Ângulos suplementares e ângulos complementares não são ângulos iguais, tá bom, gente? Os ângulos suplementares são ângulos que juntos formam 180 graus, ou seja, a soma deles é igual a 180 graus. Já os ângulos complementares medem juntos 90 graus, a soma deles é igual a 90 graus. Podemos também utilizar a fórmula da subtração que os dois ângulos apresentam, já que a soma total sempre vai ser 180 do suplementar e 90 do complementar. Ângulos adjacentes são ângulos que não possuem pontos em comum, podendo ser suplementares ou complementares. Ângulos congruentes são aqueles que têm a mesma medida, o mesmo valor, ou seja, são ângulos iguais. Ângulos consecutivos são ângulos que têm em comum um vértice e um lado. Ângulos opostos pelo vértice são ângulos congruentes, ou seja, iguais, mas que os lados se opõem um ao outro. Para finalizar nossa aula, nós vamos falar dos ângulos notáveis, que são os ângulos mais conhecidos, os que nós mais utilizamos com frequência, que são os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Então, gente, nós estamos finalizando o nosso conteúdo, tá bom? Fiquem atentos aos prazos de devolução das atividades. Nós iremos continuar tendo nossas aulas online, tá bom? Através do grupo da escola. E esse momento é um momento que nós devemos ajudar uns aos outros, tá bom? Até mais!